Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Deixa a unção de Deus agir dentro de você. Abra o seu coração. Deixa a unção do Espírito agindo e falando e movimentando. Eu quero amar. Vai lá, eu quero ser. Canta, bem forte, vai. Eu quero amar, eu quero ser O quê? aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu Dá pra ser mais forte. Vai lá. Eu quero amar, Senhor. Eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser. Sim, Senhor. Aquilo que desejas, faz em mim. Realiza em mim, Senhor. Glória, Alexandra, Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Dá um abraço em você assim, ó. Fala pra você mesmo, eu te amo. Tem pessoas aqui que há muito tempo não fala isso pra você mesmo, que você se ama. Você olha muitas vezes no espelho e você serve para criticar você mesmo, né? Mas hoje Deus está te convidando a se amar. Ama você, é os seus próprios braços, dizendo assim: eu te amo. Você é importante, você é especial. Amém? Vamos sentando. Meu nome é Márcio, sou Márcio Navarro. Quero acolher, a Ju já fez muito bem esse papel, né? De anfitriã, de coordenadora, de pastora católica. Mas que veio aqui, já acolheu todos vocês. Mas eu quero estender também, né? Sejam muito bem-vindos por esses momentos de oração. E assim, tudo que nós estivermos rezando hoje, eu já quero colocar que seja também em intenção às almas do purgatório. Até porque nós começamos uma novena para as almas do purgatório. Quem não sabe, pode acompanhar depois aí nas redes sociais e fazer conosco, né? Logo nós estaremos aí em finados. Então nós também oferecemos todas as orações desta noite, para que alcance talvez alguém, um ente querido próximo teu, ou alguém que você queira rezar. Que as orações que você fizer possam alcançá-lo e dar um alívio também para essa alma. Amém? Sou casado com a Rosilene, tenho 3 filhos, Gabriel, a Antonella e a Ana Lu. Hoje ela não conseguiu vir por causa das crianças, a Rosilene, minha esposa. As crianças estavam muito cansadas, então não deu para vir. É uma graça poder estar aqui com vocês, para a gente poder rezar junto, partilhar junto, entender junto, ouvir de Deus, né, aquilo que Deus está falando conosco. É uma graça também vocês que acompanham nós aí pelas redes sociais, né, e reza junto conosco, né, que Deus alcança também o coração de cada um de vocês. Fique conosco e vamos rezar, tá bom? Quero que vocês peguem a palavra lá em Atos, no capítulo 1, no versículo, se meus olhos tiver mais ou menos bom, 6. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. E depois nós vamos entender então, né, o processo, por que eu peguei aqui um pouquinho antes. Amém? Vamos fazer então nossa reflexão para ouvirmos o que o Senhor tem para nós nesta noite. Diz assim na palavra: então os que estavam reunidos perguntavam a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino de Israel? O reino para Israel? Deixa aberto aí que nós vamos voltar depois, tá bom? É que eu quero pegar esse fragmento primeiro, para nós entendermos.
Veja bem, vamos contextualizar aqui. Atos dos Apóstolos 1, então quer dizer que já é pós-ressurreição. Ou seja, Jesus já tinha caminhado um tempo com os apóstolos, já dado todos os ensinamentos que ele podia dar. E aí então, nesse momento, Jesus já vem pós-ressurreição e já começa a ter aqueles momentos de aparecer com os apóstolos, com os discípulos, para depois então acontecer a ascensão e ele ir aos céus, né, e aí deixar para ser o protagonista da história aqui com a gente, né, o Espírito Santo. Aqui é uma palavra muito interessante. Veja bem, nós estamos em outubro. Outubro a igreja celebra, né, o mês da missão, o mês missionário. Estamos terminando. Aqui no Raio já foi falado bastante sobre isso, sobre a questão de missão. E missão, ela é um envio, mas é também uma reunião, porque antes de enviar é necessário reunir, ou seja, viver em comunidade, ter o seu momento em comunidade. E aqui a palavra vai dizer exatamente isso, ó. Então os que estavam reunidos, ou seja, antes dos apóstolos serem enviados para a constituição da igreja de Cristo, eles estavam reunidos. Mas não era só naquele momento, aquilo ali foi para marcar, porque eles já vinham reunidos há mais ou menos 3 anos com Jesus. Porque essa reunião, esse estar reunido, é porque Deus está preparando aqueles que serão enviados. Então é importante que primeiro, antes desse envio, esteja essa fase da reunião, de se entender o que é que vai ser repassado. E por isso então os apóstolos caminham com Jesus durante esses 3 anos, mais ou menos, e ali Jesus vai então ensinando a boa nova, as práticas, vai ensinando os apóstolos, vai ensinando, vai trazendo o que? O evangelho, a boa nova, à luz do Antigo Testamento, sem mudar, mas fazendo com que ele se torne atualizado e mais fácil de entendimento, para que o reino de Deus seja implantado. Então, naquele período, Jesus faz esses ensinamentos. Nós temos esse momento, quando nós vamos, por exemplo, à missa, a Santa Missa, quando termina, começa a missão. Quando termina a Santa Missa, começa a missão. Mas primeiro, reúne-se na missa, vem até a celebração. Na celebração, nós vamos entender o que o Senhor está colocando para nós durante aquela liturgia. E ao padre falar, vão em paz, é o envio para que nós possamos então partilhar sobre aquilo que nós aprendemos. Quando nós viemos aqui no grupo de oração, e a gente faz, por exemplo, né, o cerco de Jericó, participamos do cerco de Jericó, nós estamos vindo numa reunião, numa celebração, numa comunidade, estamos vindo para receber algum ensinamento de Deus, alguma orientação, algo que seja para nos curar, para que nós possamos então depois, a partir disso, serem enviados. Porque o grande objetivo de Deus é fazer com que todos nós sejamos esses missionários, aqueles que vêm, bebem, são curados, restaurados, entendem, aprendem mais um pouco, e aí vão e fazem a sua missão, o seu trabalho. Hoje, por exemplo, nós tivemos o testemunho, cadê Luana? É Luana? Como que é? É isso? Luana? É isso? Luana. A Luana veio no cerco de Jericó, Deus falou com ela, Deus curou, Deus restaurou, Deus ensinou, Deus falou de novo, falou de um jeito. Ela foi, teve confirmações e agora ela está sendo enviada para poder ir no seu emprego. Talvez isso seja apenas uma forma de Deus utilizar você, para você voltar para a sua cidade e ser luz lá. Deus queira estar fazendo alguma coisa através de você. O teu emprego é bom e é abençoado, mas a sua presença lá talvez tenha algo muito maior. Isso é a missão. Quando você vem,
recebe de Deus e é enviado. Quantos aqui tiveram graças que receberam, entenderam situações que Deus foi colocando e Deus está te enviando para algum lugar? Deus está falando com você. Aqui, nessa passagem, e é interessante porque quando nós vamos aprendendo, e eu só fazer um parênteses, nós estamos num momento de mundo muito confuso, e aí há muitas divergências de opiniões, ou divergências de ponto de vista. E qual ponto de vista está certo? Bom, é meu ponto de vista, o seu ponto de vista, eu preciso respeitar, você precisa me respeitar. E aí eu lembro de uma historinha, talvez algumas pessoas já viram, de duas pessoas, para falar sobre essa questão de ponto de vista, de duas pessoas, onde tem um número no chão, no formato do número 6, vou colocar assim, ou número 9, como você queira entender, e uma pessoa fica de um lado, a outra pessoa fica do outro lado. E aí, para um é perguntado, que número é esse? E ele está dizendo, esse número é o número 6. E aí pergunta para o outro que está do outro lado, fala assim, que número que é esse? Não, esse daqui é o número 9. E aí eu pergunto, quem tem a razão? Com quem está a razão? Se ele está de um lado, é o número 6, se ele está do outro lado, é o número 9. Há pontos de vista. E é o que nós vivemos hoje, uma confusão com um monte de ponto de vista. E o que Jesus quer, desde os apóstolos, dizer, porque não é só hoje, lá na época também existia muita confusão, e durante toda a história sempre existiu muita confusão. Como que nós resolvemos esse amparato aqui para saber se é um número 6 ou não? Eu pego um pontinho e ponho, por exemplo, embaixo aqui, numa região aqui pertinho da perninha. Aí então eu tenho o que? Uma referência. E essa referência vai me dizer o que é aquele número. Ah, esse número é um número 9, independente de onde eu esteja olhando. Então, o que Jesus quer nos ensinar? Desde os apóstolos, desde quando esteve caminhando conosco, sempre falando isso, é que nós tenhamos uma referência nos nossos pontos de vista. Ah, eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu ponto de vista, beleza. Qual é o correto? O correto é aquele em que eu tenho uma referência. E quem é a referência? A referência é Jesus. Jesus é esse pontinho que vai conduzir então qual é de fato o correto, o ponto de vista correto. Pode matar ou não pode matar? O que Jesus como referência vai nos dizer? Pode adulterar ou não pode adulterar? O que Jesus como referência? Eu olho para Jesus na cruz, olho para Jesus ressuscitado, o que Jesus vai dizer? Posso enganar um pouquinho ou não posso enganar? O que Jesus como referência, o que vai dizer? Você está certo ou eu estou certo? De acordo com Jesus, com aquilo que Jesus sendo referência, o que é o correto? E olha só, é tão complexa a situação, que aí depois continua, né? Jesus responde, então eles perguntam, né? Agora que nós vamos, né? Agora que nós vamos fazer lá, restabelecer o reino de Israel. Gente do céu, meu Deus, Jesus deve ter falado que tá pega, não entender nada. Mas eu já ressuscitei, não entender nada. E Jesus responde assim: não cabe a vós os tempos ou momento que o Pai determinou com a sua autoridade. Ou seja, estava lá de novo os apóstolos. Jesus ia ser o que ia tomar o poder, ia sentar lá no trono, tirar o rei, e ele que ia reinar como um rei. Não entenderam nada. Foi 3 anos, foi quantas vezes que eu vim no grupo de oração, que eu fui, que eu ouvi a missa, que eu ouvi Deus falando, misericórdia. Aí Jesus fala assim: eu vou ter que desenhar, não tem jeito, vou ter que desenhar. E aí então, que acontece a grande graça na nossa vida, que é a continuidade dessa palavra, que vai dizer assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Palavras do Senhor.
Ou seja, Jesus está dizendo assim: beleza, né? Foi tudo isso, não teve jeito. Pai, vamos fazer o seguinte: vamos juntar o meu amor e o seu, e vou mandar uma pessoa para morar nesse ser, para que ele possa entender com clareza o que é que tem que ser feito. E aí então ele envia o Espírito Santo. E após essa fala de Jesus, que é uma promessa e que vai se cumprir um pouco após, lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, aí é como que se tivesse um estalar de dedo, e os apóstolos começam a entender que esse reino não é exatamente o reino que eles queriam, mas é o reino que Deus deseja implantar neste mundo. E começam então aí sim, através da ação do Espírito Santo, a agir conforme aquilo que Deus desejava. E começa então a instituição da igreja. Ou seja, nós precisamos, por mais que nós venhamos aqui, por mais que nós estamos ouvindo, por mais que a graça está acontecendo, por mais que nós sentimos arrepiar ou não o cabelinho, né, levantar, o que quer que seja, que eu chore ou não, quem convence é o Espírito Santo. Quem se torna o protagonista da história toda é o Espírito Santo enviado por Deus. O Espírito Santo que vai entrar no nosso coração, na nossa mente, e através de tudo que Deus vai falando, que vai colocar no lugar, para que nós possamos ter de fato entendimento. Eu posso ficar 1 hora falando com vocês, 2 horas falando com vocês, e vocês saírem daqui com um monte de conteúdo e não haver mudança nenhuma. Mas posso também falar 1 minuto, e pela unção do Espírito Santo, sair todos transformados daqui. Porque não sou eu que vou convencer, não são minhas palavras. Não adianta eu falar bonito, cantar bonito, ou cantar bonito não é bem para mim, tá? É só uma metáfora assim, né? Mas não adianta eu cantar bonito, eu falar bonito, eu ser bonito, isso já, né, tá, né? O que importa é a mudança da alma, do coração, para que eu de fato entenda o meu papel missionário. E isso só acontece com a ação do Espírito Santo, porque é sobrenatural. O Espírito Santo é Deus que está em nós, que mora em nós e que age em nós a partir da nossa concessão, do nosso pedido, do nosso clamor. E aí o Espírito Santo vem então e realiza. E aí nós falamos assim: nossa, como pode? Aquele, até antes de ontem, ele era um vida torta, olha, hoje está aí totalmente transformado. Foi o cara lá que rezou para ele? Não, foi o Espírito Santo, protagonista da história na vida dele, que agiu naquela pessoa, que se abriu para que isso acontecesse, e que agiu de fato, e convenceu ela de tudo aquilo que Deus estava ensinando. Porque senão os apóstolos, se não fosse o Espírito Santo, os apóstolos e nós, talvez estaríamos na mesma sequência, né, seguindo os apóstolos, ainda perguntando para Deus: é agora que nós vamos restabelecer o reino de Israel? Ou pegar a espada, vamos tomar? Talvez estaríamos ainda perguntando isso, não tínhamos entendido direito. Mas o Espírito Santo vem e entra como esse protagonista e nos lança. Então, nós somos chamados, quando o Espírito Santo age em nossa vida, nós somos chamados a ter esse momento de reunião, de comunhão, de comunidade, e depois nós somos enviados como um sopro, como um barquinho que entra no mar grande, enorme, e que vai sendo levado pelo sopro de Deus a realizar a missão. E aí essas duas fases, elas acontecem paralelamente. Ela não é um ciclo que termina uma para começar a outra, mas ela está constantemente em círculo, rodando. Porque eu estou vindo, estou bebendo, estou sendo curado, estou recebendo, estou em reunião, estou em comunidade, e estou sendo enviado a testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, ou na vida de alguém que está muito próximo de mim. A testemunhar, dizer assim: olha, eu vou no raio de luz mesmo,
Eu vou na missa sim, eu sou católico, amo Maria, eu amo Nossa Senhora, eu rezo, eu vou no Santíssimo. É testemunhar lá no teu trabalho, na universidade, né? Quanto precisa de uma luz nessas universidades? No meio de tantos jovens aí hoje que estão perdidos, precisando do quê? Da ação do Espírito Santo nas suas vidas. E não adianta, não é nós que vamos convencer, mas o nosso testemunho vai acender uma chama, para que ela possa dar a concessão, para que esse protagonista, esse protagonismo do Espírito Santo, possa de fato realizar também na vida dela. Você crê que Deus está vivo? Sim ou não? Então fale para as pessoas, fale em casa. Você crê que o Espírito Santo age na sua vida? Sim ou não? Fale para as pessoas. Você tem alguma história de ação do Espírito Santo na sua vida que foi importante aqui no grupo ou em qualquer outro momento de oração? Sim ou não? Quem tem, levanta a mão. Balança. Então fale. Fale para as pessoas, testemunhe, mostre com a sua vida. Mostre aonde Deus então realizou isso em você. Deixe o Espírito Santo te impulsionar como um sopro e chegar até os outros. Não tenha medo, nós temos medo de falar, nós somos receiosos. Se você estiver sozinho, você tem que ter medo mesmo, mas você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo é que me dá força para estar aqui e falar de Deus. É o Espírito Santo que está com todo esse pessoal na frente. O protagonista é Ele, não somos nós. Nós somos meros instrumentos na mão de Deus. Assim como você também, nós não temos diferença. A sua ação, o teu testemunho, a tua presença onde você está, a sua luz, a sua postura, como católico, como aquele que acredita, por isso que está seguindo Jesus, que crê em Jesus, é isso que faz a diferença no mundo, é isso que é a pregação na vida das pessoas. Teve uma história de São Francisco de Assis, que um dia ele chamou assim os irmãos e falou assim: vamos lá para o vilarejo, nós vamos pregar. E foram eles, e eles passaram, falaram um A, voltaram, não falaram um A. Chegaram de volta, os irmãos falaram: mas Francisco, nós não íamos pregar no vilarejo? E Francisco disse: mas nós pregamos, mas nós não falamos nada. E ele disse: nem sempre a pregação precisa de palavras, mas a própria presença e a vida e o testemunho já vale muito mais. Faça isso, porque Deus quer agir em outros através de você. Vem aqui, nós nos reunimos, nós nos amamos, nós precisamos de Deus, clamamos, precisamos da cura, precisamos da libertação. É uma luta, é um combate, mas nós estamos juntos. E o Espírito Santo é quem age em nossas vidas e nos conduz nisso. É o Espírito Santo que nos dá a fortaleza, que nos dá a vitória, que nos dá o horizonte, como chegar até lá. Uma vez, eu coordenava um ministério jovem da renovação carismática no estado do Paraná. E aí nós estávamos no litoral. E lá no litoral fomos para passear, mas como nós sempre com esse coração missionário, e eu como coordenador estadual, naquele período eu me dediquei muito para que muita coisa acontecesse. Eu me coloquei à disposição de Deus, porque Ele tinha me escolhido para isso. Eu falei: Deus, então vamos em frente. Na minha pequenez, o Espírito Santo agindo como protagonista, a coisa vai acontecendo. E foram vários dias de bastante dedicação. Eu lembro que em 2 anos eu devo ter ficado no máximo 3 finais de semana em casa. Os outros todos eu estava viajando para algum lugar, para algum outro estado, para alguma outra cidade, pregando, ajudando a montar projetos e assim vai. E em uma dessas viagens que nós fomos para descansar, mas nós também tínhamos que trabalhar, quando descansa carrega pedra, numa conversa com os jovens do litoral, batendo um papo, conversando, Deus, num momento de descontração, Deus coloca então no nosso coração um projeto. E aí nós tínhamos vindo do encontro com o Papa João Paulo II, casava muito com a palavra, sal da terra e luz do mundo. E nós, na nossa pequenez, não sei como, mas isso que é a maior
alegria no nosso coração, nós ouvimos Deus. Ouvimos a voz de Deus. E posso dizer para vocês, não foi numa voz de trovão, assim, ô Marcinho, quero falar com você. Não, não foi. Né? Foi muito tranquilo. E naquele ano, então, nós saímos com a vontade de fazer um projeto que fosse mais louco que pudesse acontecer. E aí nós falamos, então vamos fazer o seguinte, já que tem que ser algo bastante ousado que Deus está pedindo, vamos fazer um projeto aqui na praia de evangelização, 10 dias, trazer 200, naquela época, 200 jovens do estado do Paraná inteiro e ficarmos na virada do ano, que é o período que tem mais gente no litoral, para fazermos 10 dias de evangelização na areia. Você sabe que é as pessoas tomando sol, de 2 a 2 chegando o jovem e falar, com licença, podemos falar de Deus para vocês? E eles lá na praia, nas férias. E aí ali nós criamos então o projeto Jesus no Litoral. Talvez algumas pessoas já viram, já ouviram falar. E nasceu então o projeto Jesus no Litoral. Até antes da pandemia, não sei como que está hoje, eu dei uma distanciada também. Eu sei que tem esse projeto de evangelização, que se tornou o maior projeto de evangelização jovem da Renovação Carismática Católica, onde a CNBB reconheceu isso como o maior projeto de evangelização missionária de jovens católicos, não só do Movimento da Renovação. E até onde eu sei, ele já estava em 22 estados do Brasil. Alguns lugares não tem praia, eu sei, mas era Jesus no Pantanal, Jesus no Matagal, Jesus em alguma coisa, mas a metodologia do 2 a 2 missionário lá, falando do amor de Deus, isso estava acontecendo. Eu lembro um dia, não muito tempo atrás, uma moça da Venezuela me liga e diz, olha, dá para vocês mandar um testemunho aí do Brasil para nós, de como surgiu? Aí eu falei, dá, por que tal? Porque nós temos o projeto Jesus no Litoral aqui e vamos estar realizando ele na fronteira com a Colômbia. Então, entre Venezuela e Colômbia, para poder alcançar, depois ela me mandou os vídeos de jovens da Venezuela, da Colômbia, rezando, fazendo a missão. E depois muitos outros projetos surgiram. Veja bem, simplesmente de um sim, o Espírito Santo se torna protagonista e faz com que uma coisa que parecia tão pequena se tornasse tão grande. Uma semente talvez plantada lá do João Paulo, que ele nem sabe, agora ele sabe, né, porque no céu, mas na época talvez ele nem imaginava, e que se tornou tão grande, e tantas vidas, tem tantos testemunhos que não dá para a gente contar tudo hoje. Então, ser missionário é isso. Não é esperar a perfeição, mas paralelamente é ir sendo moldado por Deus e ir sendo luz naquilo que Deus te moldou, porque o Espírito Santo é quem faz. Eu quero chamar a Tereza, bem rapidinho, Tereza, para depois nós rezarmos, para que ela possa complementar com um testemunho missionário também dela. Boa noite. Meu nome é Tereza, tenho 52 anos e como o Marcinho falou, nós estamos abordando nesse mês as missões. E quando a gente fala de missão, muitas vezes a gente pensa num padre ou numa religiosa, né, um religioso na África, em algum lugar do mundo onde não tenha recursos. Mas a gente se esquece de que nós podemos ser missionários aqui, dentro da nossa casa, eu como esposa, como mãe, como profissional. E você dentro da sua realidade, como estudante, enfim, aonde Deus te coloca. E você ser missionário não é somente você ser letrado ou ter o dom da pregação, ou enfim, se dedicar inteiramente a isso, né? Como os missionários, os religiosos. Você ser missionário dentro da sua casa, eu como mãe, é eu levar a luz de Cristo para as minhas filhas, nos momentos de dúvida, né? Eu tenho uma filha que faz faculdade, nos momentos em que ela me questiona em relação a ideologias, a tantas coisas que os jovens hoje, né, são incutidos na cabeça.
Então eu, como mãe e como missionária, dentro da minha casa com as minhas filhas, orientando, rezando, buscando saber da sua realidade. Eu, como esposa, dentro da minha casa com o meu marido, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta no trabalho, apoiando, levando a luz de Cristo. Olha, Vitor, vamos por aqui, porque Jesus está mostrando. Vamos confiar, essa dificuldade vai passar. Vamos rezar juntos. Vamos reunir a nossa casa, nossas filhas. Vamos rezar um terço na intenção do que nós estamos precisando dentro de casa. Eu, como profissional, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu trabalho com pilates, mas trabalhei muitos anos com ortopedia. E a gente lida com a dor das pessoas. E hoje, dentro do estúdio onde eu trabalho aqui em Maringá, a cada hora vai mudando, né, os alunos. E a cada novo aluno, a cada novo tratamento, é um novo desafio para mim como profissional. E como eu posso ser uma profissional missionária aonde eu trabalho? Como o Marcinho falou, é eu assumindo que eu creio num Deus Salvador, que eu creio num Deus de amor, e que você também pode receber esse amor de Deus através do toque da minha mão, através do tratamento que eu vou fazer em você, através de uma palavra que eu posso dar. Então, o ser missionário não está longe, ele está muito perto de nós, muito perto. Então você, como profissional, como pai, como estudante, como mãe, como filho ou como irmão, você tem a sua missão dentro da sua casa, dentro do consultório onde você trabalha, enfim, aonde Deus te colocar, aonde Deus gerar luz em você. Nós participamos da nossa comunidade Raio de Luz. Você é um participante do grupo Raio de Luz. E a nossa missão é gerar luz no mundo onde cada vez mais existem trevas. No mundo onde cada vez mais as pessoas estão escuras, introspectivas, doloridas. Então, hoje, o convite que nós fazemos a você é que você seja um raio de luz, que você seja uma faísca de luz dentro da tua casa, no seu relacionamento com o seu marido. Como está seu casamento? Ele precisa de uma faísca de luz? Você é sua missão. Os seus filhos, o seu trabalho, a sua faculdade. Não é difícil, é simples. É muito simples. É você dar uma abertura, é você dar um abraço, é você acolher, é você falar de Deus para alguém que vem até você. Na minha realidade, com os meus pacientes, com os meus alunos ali dentro do Pilates, é você falar de Deus. É você se despedir e falar: Deus te abençoe, uma boa semana, até a semana que vem. Ou se ele partilha, como a gente trabalha com pessoas, a gente escuta muito, as pessoas conversam muito e partilham os seus problemas. É você falar: ó, eu vou rezar para você. Hoje, no meu terço, eu vou rezar uma Ave Maria para você, para que Deus te conduza. Enfim, um questionamento para que a gente possa rezar, né, Marcinho? Aonde Deus quer que você seja missionário hoje? Aonde você, com as suas qualidades, com as suas características, com os dons que Deus deu para você, aonde você pode ser missionário hoje? O que você pode fazer? Que Deus possa nos abençoar e nos capacitar através do Espírito Santo para que a gente possa cumprir essa missão que Ele deu para cada um de nós. Amém? Aí às vezes você pode se perguntar: mas Tereza, eu não sei como fazer, eu nem sei onde eu vou ser. Não se preocupe, o protagonista disso é o Espírito Santo. E se Ele está te convidando esta noite a ser, é porque Ele já tem um lugar para você ser. Somente creia e deixa que Ele vai te conduzir. O que nos faz parte, o que nos resta, o que dá a nós é pedir.
Espírito Santo, nos ajude então, porque eu quero, mas então me ajude a ser. Que noite especial, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, que mora em mim, muito obrigado, Senhor, obrigado pela graça, obrigado pelo poder, obrigado por curar, por amar, obrigado por nos enviar, obrigado por acender a luz de Cristo dentro de nós, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.